Bem, Paulo, antes de mais, obrigado por nos receber, ainda por cima, com um belo estádio como fundo. O Paulo está quase a fazer um ano à frente da SAD. Exato. Gostava de começar mesmo por aí. Que balanço é que faz até agora deste período? Isto foi um ano de uma forte transição, depois da fusão que resultou no Novo Estrela. Era importante fecharmos alguns temas, como a permanência do clube no estádio, cimentar o nosso lugar na segunda divisão, que penso que está mais que feito, e acho que é um balanço positivo. O Estrela da Amadora mudou muito, mudou em algumas coisas que para mim eram fundamentais, que é na relação com o exterior e com o seu público-alvo, na relação com os adeptos, mas também com os adversários, com as equipes de arbitragem, com os delegados, com as instituições. Acho que era uma coisa que necessitava de mudar mesmo, e eu acho que hoje o novo Estrela da Amadora é muito diferente do ano passado, mesmo nisso, na imagem que passa para o exterior, e acho que essa imagem reflete mais aquilo que eu penso sobre o futebol e também aquilo que os adeptos esperam de mim, francamente. Lá está, e mudou muito, como referiu, num futuro próximo, muito haverá pela frente, mas num futuro próximo o que é que podemos esperar mais assim relevante a nível de mudanças no Estrela? Nós temos uma filosofia que é de fazermos bem o nosso trabalho, e se fizermos bem o nosso trabalho, as consequências disso acabarão por aparecer mais tarde ou mais cedo, se não for este ano, para o ano ou para o outro. Do ponto de vista desportivo, eu acho que as coisas vão acontecer. Agora, o que vamos necessitar e o que podemos mudar depende muito daquilo também que forem os nossos resultados desportivos. Nós fizemos uma recuperação do estádio que era muito importante do ponto de vista estrutural. Fizemos obras muito grandes, que muitas vezes não são visíveis para o exterior, que são obras interiores, obras de sustentabilidade do próprio estádio. Foram colocadas mais de 20 toneladas de ferro no suporte aos balneários e às bancadas. Hoje o nosso estádio, aquilo que nós usamos como estádio, é um espaço seguro, que eu acho que não era no passado. E cada vez queremos colocá-lo num espaço mais bonito, não é? Há muitas coisas que temos que fazer ainda do ponto de vista do estádio, como ter uma cobertura para que os sócios possam ver os jogos em condições de conforto mínimas, não é? Mas a próxima evolução será eventualmente a construção de um centro de estágio, que é um fator determinante para nós, porque o profissionalismo exige um tipo de matéria-prima para nós produzirmos bons jogadores que hoje não dispomos. Hoje ainda treinamos umas vezes num lado, outras vezes no outro, e isso já não se compadece com uma equipe profissional como é a nossa. Portanto, estamos muito focados, não só do ponto de vista desportivo, em fazer o melhor trabalho, escolher os melhores jogadores, mas essencialmente focado em dar-lhes as melhores condições de trabalho, porque sabemos que isso é o mais importante para depois ter resultados. Não é? Tocou aí na questão do estádio, que foi um tema voga este ano, muito se escreveu, muito se disse. Gostava de perguntar, primeiramente, porque houve alguma discrepância ao nível de informação, quanto é que efetivamente, se me pode dizer, claro, quanto é que efetivamente custou a compra disto, porque envolveu também a parte do bingo e tudo mais. E depois, um pouco, porque viveu de perto, obviamente, todo este processo, como é que foi vivido isto? Porque andaram com a casa às costas, que ninguém gosta no futebol profissional, e a certa altura temeram, de certa forma, ter que acabar a época noutro lugar que não José Gomes. Sim, foi difícil. O trabalho que fizemos na primeira volta foi um trabalho muito, muito difícil, com muita dificuldade, porque nunca jogamos em casa. E, portanto, fizemos meia época a jogar fora. Obviamente que se tivéssemos jogado em casa sempre com os nossos adeptos, que são fantásticos, se calhar teríamos mais meia dúzia de pontos, mas a realidade foi esta, é a realidade que nós temos que aceitar e viver com ela, e não pensar muito no que passou, pensar mais no que vai acontecer a seguir. O processo de estádio é um processo que ainda se arrasta, e aproveitando a oportunidade que ainda há pouco tempo se falou nisso, o estádio nunca esteve com escritura marcada. Eu, inclusivamente, tenho um e-mail do gestor de insolvência
Dr. Calvet, onde especifica isso, que a verdade é que nunca esteve. E nunca esteve porque nós fizemos uma proposta, fomos os únicos que fizemos a proposta e consideramos que a nossa proposta, quer para o estádio, quer para a zona do bingo, é uma proposta conjunta e vamos querer fazer as duas escrituras ao mesmo tempo, porque num processo de negociação direta, que foi o que aconteceu numa insolvência, quem comprar a totalidade tem preferência sobre quem comprar a parte. E por isso nós queremos sempre comprar a totalidade e não a parte, porque é fundamental para nós, porque temos aqui a nossa formação, que hoje são cerca de 500 jogadores, que é muito, tivemos uma evolução imensa, o Zé Manuel Francisco tem estado a fazer um trabalho extraordinário. A nossa formação depende deste campo sintético que nós oferecemos ao clube e, portanto, nós nunca poderemos abdicar disso, porque o Estrela da Amadora é um clube de proximidade, as escolas de formação do clube vão ter que ser sempre de proximidade e nunca poderão estar afastadas daquilo que é o epicentro do nosso estádio, porque é aí que os jogadores se revêem nos seus ídolos e assim. E, portanto, vamos defender sempre, para nós, digamos, SAD, eventualmente chegaria ao estádio Zé Gomes, mas para nós, Clube Estrela da Amadora, e nós somos um todo, não chega, porque para nós o estádio, o sintético, é fundamental. E por isso vamos sempre, até à última, defender a aquisição das duas partes em conjunto e é isso que estamos a aguardar. Temos autorização para continuar a jogar, que nos foi dada numa ata de uma Assembleia de Criadores e, portanto, com ela vamos continuar a estar aqui até que a meritíssima juíza defina de quem é que é o direito de aquisição e, quando assim for, estaremos preparados para fazer a respectiva escritura. De momento não há qualquer risco de voltarem a ter que ir para outro... Não há de todo. Infelizmente, se calhar houve um aproveitamento de outras forças alheias, digamos, ao Estrela da Amadora, no sentido de estabilizar a equipe, porque a equipe estava a fazer um bom campeonato, mas a minha equipe não é tão vulnerável assim. Nós somos uma grande família, somos uma equipe muito bem orientada, muito organizada, que conhece bem os seus princípios, né, os seus valores e, portanto, não tememos estas forças que possam vir destabilizar. Não é? É isso. Tocou aí no trabalho do José Manuel Francisco. Eu, há pouco tempo, quando anunciaram o regresso aqui ao Estádio José Gomes, fizeram toda uma publicação a anunciar e deixaram uma série de agradecimentos. Ele focou o trabalho do Diniz Delgado, por exemplo, ao nível da fusão. A fusão é um marco histórico do novo Estrela, da história do Estrela. Exato. Eu gostava de lhe perguntar, para quem possa estar mais fora de tudo o que aconteceu, porque foi muita informação em pouco tempo, que importância é que teve esta fusão para hoje estarmos aqui a falar e para estarmos a falar de um Estrela que está cimentado, como referiu, na segunda Liga? Sim, o Diniz, que é um dirigente extraordinário, um self-made man, difícil de encontrar hoje na sociedade portuguesa e muito mais no futebol, fez um trabalho extraordinário no Sintra, mas o Sintra era um nado morto à partida. Sabia-se que tinha uma vida curta, porque era um clube sem abrigo, com poucos adeptos ou quase nenhuns, sem estádio, sem formação. Portanto, o Diniz foi até onde o sonho dele conseguiu levar. E como eu o ajudei aqui antes de entrar no mundo do futebol, fui um dos principais patrocinadores dele, assim, fui vice-presidente dele durante um ano. Ele pediu-me ajuda para eu pegar no clube, da mesma forma como o Zé Manuel Francisco me abordava muitas vezes para eu sair do Leixões, porque ele sabia que eu era daqui de baixo, e para vir pegar num clube que era o clube da minha juventude, porque eu estudei aqui no Liceu da Amadora, não é? Portanto, eu assistia aos treinos, assistia aos jogos, estive presente na final, na finalíssima, os jogadores eram meus amigos, como o Abel Xavier, o Arne, o Ricardo. Portanto, havia uma ligação emocional aqui a este clube, e eu, quando as duas coisas se uniram, eu pensei, bem, a única possibilidade que eu tenho é, eu não vou pegar no Sintra, porque o Sintra não tem a história e não tem o futuro que
que eu prevejo, mas posso aproveitar a oportunidade e fazermos, através do C da Estrela e do Sintra, renascer o nosso Estrela da Amadora, da minha juventude, dos meus 18, 20 anos. E foram fundamentais, não só o Diniz, como o Zé Manuel Francisco, como o Rui também, o presidente da altura, acreditaram no projeto, acreditaram em mim, os adeptos acreditaram em mim na Assembleia Geral, agradeço-lhes por isso. Eu também tenho cumprido tudo aquilo que lhes prometi, prometi-lhes o sintético para a formação e ele está aí, prometi-lhes a compra do estádio e ela está aí, e prometi-lhes que íamos recuperar o Estrela e também está à vista a recuperação do Estrela. Portanto, acho que a conjugação de todos, a conjugação desses esforços fez renascer o Estrela. Eu sou só mais uma pedrazinha no renascimento do Estrela, mas a importância do Diniz é muito grande, a importância do C da Estrela é muito grande e a importância da magia tricolor, que eu acho que foi a primeira força viva a querer fazer o Estrela reaparecer. Acho que isto é uma conjugação de muitas vontades e cujo resultado tem sido esse, felizmente. Esse lado emocional facilita ao sucesso, no fundo, estar ligado diretamente ao clube, ao passado do clube, ajuda todos os objetivos fiquem mais próximos? Sim, ajuda porque a nossa dedicação não é só profissional, mas também emocional e acaba por nos fazer dedicar mais tempo, mais esforço, dar mais de nós, da nossa vida, das nossas horas, do tempo da nossa família. E é um foco muito grande, não é? Não é a mesma coisa, recuperar o Estrela da Amadora não é recuperar qualquer coisa, é recuperar um dos símbolos do futebol nacional, um dos maiores símbolos, um clube com muita história, com um passado muito grande e que infelizmente, não é? Algures na história, não por culpa própria, mas por culpa de quem o dirigia, se deixou cair naquilo que foi a insolvência do Estrela. É difícil aceitar, foi difícil para mim também na altura aceitar, mas felizmente não foi uma coisa definitiva e passado poucos anos as pessoas hoje já não pensam se é o C da Estrela, se é a fusão, as pessoas hoje pensam na grande marca que é o Estrela da Amadora e nós revemos-nos no Estrela da Amadora, nós sentimos que somos e queremos ser o Estrela da Amadora do passado. Houve aqui um interregno, um bocado em que o coração parou de bater, mas o desfravilhador conseguiu retomar o clube e hoje estamos outra vez, felizmente, a fazer bem o nosso trabalho. E fundamentalmente aquilo que eu acho que é muito importante é fazer muito bem o nosso trabalho da formação. Porque o trabalho da formação, nós hoje temos praticamente todas as equipes de formação em zona de subida, esse é aquilo que vai fazer outra vez o Estrela renascer. Porque nós podemos fazer um excelente trabalho aqui do ponto de vista profissional, mas os alicerces que vamos precisar para daqui a meia dúzia de anos, independentemente dos resultados do futebol profissional, vai ser a formação. E é sobre isso que nós apostamos, porque cada uma das 500 crianças que aqui joga futebol não está na rua, daqui a 5 anos não está na droga, não está no roubo, não se torna um delinquente, mas torna-se um desportista e isso é muito importante para a cidade, numa cidade em que, na realidade, não existem muitas condições para a prática do futebol. Existem poucos campos, existem poucos pavilhões, existe pouco futebol de rua e existe imenso talento. Provavelmente é a zona do país onde existe mais talento, mas infelizmente as infraestruturas são escassas, não é? É sobre isso que nós também vamos trabalhar no futuro. Então, o Estrela, lá está, além da componente esportiva, também tem essa componente de dinamizador populacional, ainda por cima, como referiu, a uma zona com as suas características, às vezes, infelizmente, alguma pobreza, sendo que pode ajudar a comunidade e isso também ajuda na tal ligação entre adepto e clube. É a nossa obrigação, nós, em algumas partes da nossa vida associativa, também nos substituímos às câmaras, ao governo, às juntas de freguesia, no apoio que podemos dar à formação dos jovens e à integração dos jovens na sociedade. Acho que isso é um fator determinante. O Estrela da Amadora, em conjunto a SAD e o Clube, estão neste momento a criar uma fundação, a Fundação Estrela da Amadora, que o processo está quase finalizado,
cujo objetivo também vai ser fazer um melhor reaproveitamento financeiro das verbas e dos apoios, sempre no sentido de ir de encontro àquilo que são as necessidades do Concelho, que é dar infraestruturas e condições para a prática do futebol, no nosso caso do futebol. Tocou aí no tema da insolvência, se me permite recuar só um bocadinho. É um tema cada vez mais recorrente, infelizmente, no nosso desporto nacional. Aconteceu com o Estrela, acontece tantas vezes. Salgueiros, com muitos. Exato. Como é que se pode evitar que tal volte a acontecer e o que é que está a ser feito mesmo nesse sentido? Sim, eu penso que hoje a Federação e a Liga têm estado muito mais atentos e estão a criar mecanismos de salvaguardar quem é que são os investidores que entram no futebol português. Porque a questão, muitas vezes as pessoas hoje, há muita gente que tem um pé atrás em relação às SADs. As SADs não são necessariamente uma coisa má. As SADs são más se os investidores das SADs não forem os certos. Porque nós falamos muitas vezes nos casos que não correram bem, mas também há muitos casos em que correu bem. E muitas vezes nós não falamos neles porque infelizmente são menos do que os que correram bem. A escolha, os clubes têm que ter uma consciência da escolha que fazem. Muitas vezes não existe porque estão com a corda na garganta e o que querem é o resultado imediato, e o resultado imediato não é o resultado correto para as instituições. Daí que a Federação e a Liga estejam a criar mecanismos de transparência no sentido de perceber quem é que quer investir no futebol português e limitar esse investimento a entidades que sejam idóneas. No fundo é um pouco isso, porque as primeiras experiências que tivemos em Portugal, como a do Atlético, a do Aves, enfim, eram... sabia-se qual é que era o resultado, não é? Via-se ao longe qual é que ia ser o resultado, mas na altura foi o que foi. Hoje acho que esses erros do passado já não se vão voltar a cometer, até porque, como lhe digo, cada vez a transparência tem que ser mais apurada e, portanto, acho que é evidente que muitos clubes só conseguem subsistir se tiverem SADs e se tiverem investidores. Agora, tem que haver um critério melhor na escolha dos investidores. Agora, é inevitável haver esses investidores, porque hoje um clube de segunda liga tem garantida à partida 1 milhão e 100 de receitas, e quando as despesas são no mínimo, na pior das hipóteses, 2 milhões e meio, para tentar se manter, não é para tentar subir divisão, porque para tentar subir divisão não é o nosso caso, felizmente, mas há equipes que têm orçamentos de 7, 8 milhões de euros, superiores a alguns da Primeira Liga, não é? Portanto, quem faz esse investimento, obviamente que depois quer ter o seu retorno, não é? Agora é preciso escolher bem quem é que são os investidores e quem é que são as instituições. O Estrela da Amadora hoje já não é só da minha família, hoje é partilhado entre nós e a MAFC. A MAFC foi um dos 50 parceiros que tentaram a compra do Estrela da Amadora, e a escolha que eu tive que fazer para trazer estes investidores para o Estrela foi muito criteriosa e, portanto, acredito que fiz a melhor escolha. É um grupo que, sendo um grupo inglês, é liderado por portugueses, os sócios são portugueses, e, portanto, há aqui uma garantia da minha parte do conhecimento da história do Estrela, do fenómeno, dos logos, do hino, de tudo, que é fundamental manter. E é uma coisa que, se for uma pessoa do outro lado do mundo, não tem o mesmo feeling, o mesmo sentimento em relação à marca. Não? Exatamente, é só a vertente financeira. Portanto, a escolha da MAFC foi uma escolha criteriosa e, portanto, por isso eu acredito que o projeto vai ter sucesso no futuro, francamente. Virando para a vertente desportiva, sim. Já se falou dos adeptos, já se falou dos próprios resultados, mas queria-me virar mesmo para os adeptos, porque obviamente tiveram aquele período onde estiveram afastados aqui da José Gomes, mas olhando para as médias aqui na Reboleira, são das equipas que têm médias mais elevadas, mesmo se calhar superior a algumas da Primeira Liga, muitas, que é um fenómeno, se virmos o que... A que é que acha que isto se deve?
E que influência é que acho que isso tem nos próprios resultados da equipa? E nós não inflacionamos os números, que infelizmente há muito quem o faça por aí. Vamos ver, a Amadora é uma das maiores cidades do país e as pessoas do Estrela da Amadora são muito Estrela da Amadora, não são só do Estrela da Amadora e mais de um dos grandes, não é? São pessoas que vivem e sentem o Estrela da Amadora. Falta isso em Portugal? Falta, francamente, acho que é uma das maiores lacunas do nosso futebol, quando comparado, por exemplo, com o futebol inglês. O futebol inglês, as pessoas são do clube da sua terra, não é? Sim. E aqui em Portugal, infelizmente, há uma monopolização muito grande em relação aos gostos e, portanto, eu diria que 70%, 80% ou 90% das pessoas são do Benfica, Sporting e Porto. Sim. E, infelizmente, acho que temos feito isso muito bem. Até vocês têm feito isso muito bem, que é puxar muito para o clube, ser do clube da nossa terra, não é? Não ser do grande. Aqui existe um pouco isso. Nós, quando subimos divisão 1 à segunda Liga, passamos com o autocarro aqui na cidade. Foi uma festa, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Portanto, foi uma experiência única, porque efetivamente esta cidade quer o Estrela da Amadora recuperado. Esta cidade quer o Estrela da Amadora a jogar noutros palcos. Esta cidade está com o clube e cada vez as assistências são maiores e só não são maiores porque nós não podemos ainda, por questões logísticas, abrir o restante estádio, porque, como pode reparar, ainda estamos em manutenção do estádio e vamos abrindo consoante o estádio vai ficando disponível. Mas estou convencido que até ao final da época, se os resultados continuarem a ser positivos ou se continuarmos a cumprir com aquilo que são as expectativas dos nossos sócios e adeptos, que vamos ter algumas casas cheias, com certeza, não é? Olhando lá está, ao nível de resultados, desde a tal fusão que referimos, tem estado a ser uma ascensão meteórica. O Paulo, obviamente, chegou, entre aspas, há pouco tempo à presidência da SAD, mas de que maneira tem visto esta evolução tão rápida? Nem toda a gente consegue uma evolução deste. Eu cheguei há pouco tempo, mas a minha ligação é umbilical desde o início, não é? E eu penso que a experiência que trazíamos já de conhecimento de outras realidades do futebol nos ajudou muito. Nós temos um princípio aqui que defendemos muito, que é: se nós fizermos bem o nosso trabalho, nós vamos ter os resultados. Os resultados são só uma consequência do trabalho. E eu acho que aí é a grande mais-valia do Estrela da Amadora. O Estrela da Amadora tem uma estrutura muito profissional, é um clube profissionalizado, em que tudo acontece por uma razão de ser, não acontece por acaso, em que temos pessoas que vieram e que foram escolhidas de todo o país como profissionais porque acreditávamos nos seus skills e, portanto, acreditávamos naquilo que eles podiam acrescentar ao projeto. A escolha de cada pessoa que hoje faz parte do universo do Estrela foi feita com critério e é esse critério que nos torna um clube mais profissional e esse mais profissional acaba por nos trazer os resultados que nós esperamos, só que às vezes até que está acima daqueles que eram expectáveis, não é? Olhando, estou mesmo a finalizar, não quero ocupar muito mais tempo, mas olhando, por exemplo, ao plantel, consegue haver uma mistura que normalmente se diz que é saudável entre experiência, como jogadores como o Miguel Lopes, como o João Silva, e principalmente no início da época foram talvez mercados considerados secundários habitualmente, para ir buscar alguma juventude, algum talento. Já conseguiram potenciar alguns, emprestaram, aliás, o Maestro saiu definitivamente, recentemente o Feratovic sai emprestado, o Paulinho, que foi uma venda, acho que posso dizer, avultada para a segunda Liga. Eu queria-me focar nesse caso do Paulinho. Falou dos custos que há para uma equipa da segunda Liga sobreviver e tendo em conta o que recebe. Foi uma venda necessária ou foi um daqueles casos que era quase que irrecusável, não só para o clube, mas como para o jogador? Foi uma conjugação de vários fatores. Foi acho que era uma oportunidade única para o jogador em si, e isso também é importante, porque nós temos responsabilidade sobre eles e sobre a vida deles e também temos a obrigação de tocar na vida deles e deixar essa nossa parte no sucesso deles. Já passaram por mim, eu ainda há dias estava a ver nos oitavos de final da Liga dos Campeões, havia 3 jogadores que tinham sido meus na formação, que era o Chiquinho, o Eustáquio e o Tapsoba. Portanto, nós também temos essa obrigação de tocar na vida deles e lhes proporcionar um futuro melhor. Esta oportunidade era mais única para o Paulinho do que para o Estrela da Amadora.
mas também era uma boa oportunidade para o Estrela da Amadora. Em conjunto com o Mister, sentimos e analisamos e chegamos à conclusão que era possível proporcionar isso ao jogador, porque conseguíamos ir buscar uma alternativa que fomos, que era o Kikas, uma alternativa que pudesse colmatar essa saída, e proporcionamos isso ao jogador. Mas não tínhamos necessariamente necessidade de vender, o clube está bem financeiramente, é um clube sólido, mas às vezes é uma conjugação de vários fatores, não é? Foi o que aconteceu. Agora, é curioso você me falar que nós fomos a mercados secundários. Ainda hoje, se nós abrirmos o Transfer Market, o Estrela da Amadora não está sequer nos 10 clubes com mais valor. E isso tem a ver com o facto de, efetivamente, nós não termos ido buscar jogadores conhecidos, digamos assim. Mas o nosso processo de scouting, que é um processo conjunto connosco, com o Mister, com o departamento de scouting, conseguiu ir buscar os jogadores que queríamos e não aqueles que toda a gente sabe quem são. E o resultado está à vista. Eu diria que hoje temos uma equipe muito homogénea, que é importante. Os nossos jogadores mais velhos, os capitães de equipe, são muito bons profissionais, são uma extensão do trabalho do nosso Mister dentro de campo. Portanto, estamos muito contentes com a mistura que temos e temos muito talento, que também é importante. O talento que acaba com a confiança que os mais velhos dão à equipe, acaba por vir ao de cima, e estamos a fazer um trabalho que eu gosto de fazer, que é libertar talento para o mercado. Portanto, acho que temos aqui muito talento para os próximos anos, é isso que eu espero. Paulo, lá está, fazendo uma fusão entre o seu lado emocional para com o clube e desportivamente falando e administrativamente, sente que faz falta este Estrela e estes estádios José Gomes noutros patamares? Fazem falta que clubes de Lisboa nas nossas ligas profissionais, e faz muita falta um clube como a Estrela da Amadora. Nós temos ali um Hall of Fame ali embaixo, que se passou por lá, viu a qualidade e a quantidade de jogadores que passaram pelo Estrela da Amadora. Isto é uma referência quase única no futebol português, a seguir, claro, aos grandes, e, portanto, nós queremos, obviamente, no futuro, colocar o Estrela da Amadora num outro patamar e que seja uma referência a nível nacional no futebol de formação e, obviamente, também no futebol profissional. É esse o nosso foco, digamos assim. Está bem? Muito obrigado. Obrigado. E sucesso para o futuro. Obrigado.